Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast. A gente vai fazer uma série de vídeos chamada Café com Foto. Hoje eu tô aqui com o fotógrafo Thiago Santos. Beleza. O fotógrafo Richard Carneiro, que fazem parte da nossa comissão aqui, onde a gente vai entrevistar os convidados de hoje, que é Júlia Medeiros e Robertinho. Opa. Hoje a gente vai falar sobre os desafios de estar iniciando na fotografia nos dias de hoje. Então, já queria começar perguntando para a Júlia. Júlia, quanto tempo você começou a fotografar? Já tem uns 3 anos. E você, Robertinho? Mais ou menos uns 7. E vocês sempre foram dessa área da fotografia? Como é que vocês começaram? Então, o Roberto, ele era filmmaker desde que eu te conheço, acho, né? Desde que eu conheço ele, a gente já namora aí há uns 7 anos. Desde que eu conheci ele, ele é filmmaker e me incentivou a virar fotógrafa. Ele te iludiu, né? Me iludiu. Ela falou que era um frilo aqui, Me chegando. Foi bem isso aí mesmo. Essa raça de filmmaker é assim mesmo. E assim, eu lembro que até a gente ia, né, pra praça, você me ensinava a tirar foto assim, com a câmera, com a Sony ainda, né? Já a Sony. Eu já tive uma namoradinha assim, tá? E aí eu sempre fui muito dessa área, sempre gostei de foto, de editar foto, da parte mais criativa, né? E eu comecei a fazer faculdade, é que eu não tinha falado antes. Eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda, é o que eu faço, tô terminando agora. Então tem muito a ver com essa área. E aí o Roberto me deu uma T7 de presente, né? Há uns 3, 4 anos atrás. E aí a gente foi começando mais como uma brincadeira, vou botar entre aspas aí, que ficou sério. E você, Robertinho, como é que você começou? Então, eu comecei... E agora a segunda parte, né? Ela começou por causa de você. E você, então, da onde surgiu a sua parte? Eu sempre também gostei dessa área, né? Então, e na igreja a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Fazendo filmagem, fotografia, parte de áudio também. Então, lá a gente aprende, né? Mexer em câmera, editar. Então, com isso eu comecei a trabalhar e virou uma profissão. Bom. E qual foi a sua câmera, assim, que você... Que na época você começou assim, você achava top e você queria, você já tem ela hoje? Ainda não. Tô chegando lá. Eu comecei. Também, né? A gente sempre tá chegando lá, né? Mas melhorou. Sempre tem uma pra vender. Eu acabei mudando assim do time, né? Então eu amava a Sony. Mas eu comecei com uma Sony, acho que até se encontrou no evento já do Pisa. Sim, era a sim. Sony Nex, uma coisa assim, bem. Nex F3. Acho que era. A minha primeira também foi uma Sony. Então Também foi. muito tempo. Aí eu filmava com 37. ela. 77, a 37 foi a segunda. A 37, eu lembro que você tinha uma. Foi a segunda. Segunda? Então, aí eu comecei com essa Sony, né? Aí a Júlia também começou a aprender a fotografar com ela. E depois a gente, falando de equipamento, a gente foi pro time Canon. Que é o melhor, né? Com certeza. Nossa, eu já tô... Patrocínio Canon, por favor. Antigamente a gente tinha muito problema de foco, hoje a gente já não tem mais. Resolveu. Hoje a gente focou na vida. Nem Não é de que agora o roxo modelo a mais. foto é desfocada, então tá tudo bem. Não, a gente fugia do ruído, a gente queria o foco cravadinho, fugia de ruído, hoje em dia a tendência Quando o ruído foco e tá... Quando está desfocado, é porque a gente quer fazer isso. Entendeu? Como é que é aquele meme? nossa. Fotógrafo antigo? Tá desfocado. Hoje, arte. Agora é arte. Essas fotos que a gente faz hoje, né? Que gira a câmera e tal, com velocidade lenta e tal. Eu fazia essa foto há uns 6, 7 anos atrás. Mas não dava muita coisa, hoje em dia é muito alta, né? Virou tendência, né? Eu tava até olhando as fotos aqui hoje, né, rapaz? A gente olhando as fotos antigas, de 2019 eu fazendo isso na pista de dança, ninguém entendia nada. Hoje em dia é arte e a gente continua fazendo. É super aceito hoje. E pô, a foto ficou bonita, eu gosto. Não, hoje é mais aceito do que as cravadinhas normais, né? Pra falar a verdade. É o que vende, né? É o que A vende. tendência. Inclusive a gente, olha os fotógrafos, tem bastante, né, de foco, assim, né? Tem. A galera... Eu lembro a primeira vez que eu usei efeito buquê num trabalho, foi meu primeiro aniversário. Eu comprei uma cinquentinha e aí não tava ainda uma tendência de buquê, né? A galera não tinha consciência. Era sempre aquela foto com todo mundo aparecendo atrás, todo mundo aparecendo, não tinha aquela evidência. 100% nítido. Aí eu entreguei pra esse casal que veio, pra Ziane e pro Mário, a foto. Aí ela falou assim, Thiago, essas fotos estão estranhas, o pessoal tá derretendo atrás. Eu falei, não, pô, peraí, paguei caro na lente aqui pra poder ter esse efeito. Não, assim... É uma tendência de mercado. Então, cada ano muda. É a paleta de cores, é o efeito da câmera. Então, assim, isso a fotografia hoje é comércio, mas também é arte. Você tem que saber botar 50% comércio e 50% arte. Se você botar só os 100% arte, você não vende.
Se botar 100% começa, também acaba Mas você vendendo. pode acabar vendendo para um determinado público também, aquela Mas arte, aí né? você Você fica limita limitado. muito. Você fica muito Pra limitado. você abranger, você tem que fazer 50%. Você tem que ter o Sim. meia-meia. Nicha bastante. Quando vocês começaram, vocês já tinham em mente qual público vocês vão atender? Eu falo, vou começar todo mundo a escolher. Como é que foi isso de cada um de vocês? O que vocês já tinham em mente para fazer e o que realmente aconteceu? Cara, pra mim eu sempre gostei mais de ensaio e sempre peguei mais pro lado criativo, de querer fazer ensaios diferentes do normal. Então, sei lá, pessoal maluco, de cabeça pra baixo, pulando. O começo é sempre a gente fazendo uma coisa que. A gente vê a fotinha dela meio é o torta, que o assim, nosso por coração horizonte. manda, mas é o que o nosso coração manda. Você não tá indo influenciada, talvez, pelo Sim. que o mercado tá te dirigindo. Então, aquilo que a fotografia Tinko representava nessa época, se você parar pra analisar, como o Rich tá falando, se você parar pra analisar lá atrás, você vai mudar muito de como você era do que é hoje. E às vezes eu sinto falta disso, sabia? De Você poder muda- fazer as fotos de Você como muda, eu na gostava. verdade, a fotografia é o seguinte, você começa errado, aí você aprende, aí quando você começa, você aprende tudo, que você sabe tudo As que é técnicas, certo, aí começa você a ter pode as fazer o técnicas. errado de novo. Só que Porque é o que a gente tá fazendo hoje. Exatamente. Mas aí você tá fazendo a parte errada, mas sabendo o que você Sabendo tá que tá fazendo. fazendo. Em resumo, Mas, você posição. começa feliz, aí depois você passa raiva, mas depois você ser Depois feliz você de feliz de novo. novo. A raiva você sempre passa, não tem jeito. Qualquer profissão. Mas acaba que você aprende tudo, aí depois que você aprendeu, já não tem uma vergonha mais. É. Você já sabe o que você tá fazendo. No comecinho, quando Você você tem vai fazer o autoridade, primeiro né? Você cria uma casamento, você pequena fica com vergonha autoridade de ali. pôr ele lá na frente. Você fica segurando a câmera, será que eu vou? Será que eu não vou? Com medo do Posso, padre posso. falar alguma coisa. É. Hoje a gente já chega, já entra, já fala com o padre como é que é, Quem tal. nunca já tomou o esporro do padre, né? Não posso ver eu não, nunca menino. tomei, graças a Deus. Desce do altar. Eu também nunca tomei, não. Já ganhei Eu tava elogio. comendo dentro da igreja. Nossa. A gente respeita muito, porque tem aqueles espaços, a gente sabe que tem espaço. espaços. E cada igreja é uma cada igreja é uma regra. Cada igreja é uma É, regra. então Tem a gente- Universal, Assembleia, Batista, a católica principalmente, o altar ali. Então tem os espaços, a gente tem que saber se colocar. É. Tem a galera que sempre não. O padre fala, não escuta e atravessa. Aí Acaba a nossa classe toda sendo vista né? errado. É questão de É. educação, né? Mas essa parte da foto é muito bom. A gente acaba conhecendo muita gente, faz amizade, a gente começa a participar de muita coisa. E numa parte de vendas, vocês acham que é fácil, é difícil? Como é que funciona essa parte para negociar hoje em dia? Fala aí. Quem que negocia? É a Júlia? A vendedora é a Júlia. É a Júlia? Ela Sei. que responde os clientes. Mas assim, eu creio que como a gente tem muito fotógrafo, né, em Angra, a parte de vídeo, eu falo pra ele, a parte de vídeo, ela não vou falar que é mais fácil não, tá? Desculpa, filmmakers. Não é mais fácil, mas tem menos pessoa. Menos pessoa. Nossa, nem se compara. Menos. Fotógrafo, você grita, Não, pega o fotógrafo, corre 200. Você balança a árvore e cai 15 fotógrafos. Mas tá crescendo esse mercado Sim. devido aos story makers hoje. Mas, a Storymaker, Storymaker não é filmmaker. Exatamente, Vamos lá. mas vai falar Desculpa. isso pro cliente. Não, mas são serviços completamente diferentes. São. Completamente. São O cliente, completamente, o cliente, às vezes, ele quer um story Produção, maker corta porque isso aí, ele a acha gente que o não story tá maker é um acabando filmmaker. aí com- Então, Não, por isso, na hora da venda, quando você for vender o filmmaker, você tem que deixar bem claro que você filma Tem que com agregar, uma né? câmera com Sim, qualidade sim. e não com um celular. Então, Sim. assim, porque os clientes. Eu acredito que não é nem só a questão da câmera, a questão da diferença A do story entrega maker e do também. filmmaker. A Sim. sensibilidade. Isso. O filmmaker tem todo um trabalho, uma preparação, a captar um momento, ele tem que contar aquela história numa narrativa. Enquanto o objetivo do story maker, no meu ponto de vista pelo menos, é contar o que está acontecendo ali em tempo real. É documentar. É documentar. documentar. Então Já são o dois filmmaker, ele trabalhos já bem diferentes. Mas aí Mas eles, deixar mas isso aí eles claro pro oferecem cliente. as duas opções também, né? Então, Isso. tipo, você faz a cobertura do story, né? Story Maker, ou monta o vídeo. Ou faz os Dentro dois, daquilo que faz o você story maker em captou. tempo real ali. Mas eu acho faz que ali. a logística da captura é diferente. A pessoa tem que ter um pensamento diferente do que ela está captando. Sim, Sim, sim. sim. Se ela vai Uma fazer sensibilidade. O né? filmmaker tem que ter uma sensibilidade um pouco maior para contar É aquela o história. tempo que tá acontecendo ali. É, Naquela sim. hora é documentar aquele momento. O story maker eu acho que é mais O um momento. filmmaker ele já seleciona cenas. Uhum. É o que vai dar aquele tchan, né? Que é a parte, por exemplo, do filmmaker. Não sei se todos os storymakers são assim. A gente cuida do áudio, pegar o melhor áudio da Não tem, cerimônia. O story maker não tem. Então, Ele aí a vai- gente faz a os melhores captura
Não falando nada do Tô falando bem de Johnny Meio, que me indica pra Calma aí. Não, a gente não tá falando mal, não. Mas Não, tem não é que ele, é assim, eu tô dizendo que ele não tem tanto esse apreço, porque o áudio faz uma diferença Faz muito a grande diferença pra vocês total, na hora assim. da reprodução ali. Sim. Então, o áudio limpo. Aí a questão dos vídeos, nós levamos câmeras com as lentes, né? Então faz a total diferença. Não é uma câmera, não é uma lente Não, única, né? Você tem a grande angular, então, você tem Iluminação. A iluminação, a Drone, imagem, a estética é outra. porra. Tem o drone. A sensibilidade do vídeo é outra, né, também. Tem a direção. A gente trabalha junto com o fotógrafo ali. Fotógrafo sempre Então, sabe. a gente tem que contar uma história ali. Tem um ensaio. Tava falando de Tem essa casamento. treta de pós. fotógrafo. Tem. Não, graças a Deus a gente dá muito bem com os se dá bem, fotógrafos, né? assim. Não, hoje Pô, tá mais a gente trabalha tranquilo, hoje juntos, tá mais assim. tranquilo. Tem as tretas. Nunca mas- empurrei ninguém na não, cerimônia. Não. Não quer botar o pé na frente pro cara. Às vezes um câmera passa na cair. frente do outro, assim, mas a gente peço vai desculpa depois que eu descontando, passei. entendeu? Todo mundo é parceirão. Passa depois pede desculpa. Daniel, Quito, beleza. Às vezes dá uma cutucada, né? Isso faz parte. Se você ficar reparando na cerimônia, fica assim. E vocês sempre foram dessa área ou vocês já tiveram algum outro tipo de profissão antes de começar na parte de vídeo, de foto? Eu começo? Eu era professora de inglês até ano passado, né? Até ano passado eu ainda equilibrava os dois, fotógrafa e professora, né? Mas aí chegou um tempo que não deu mais pra fazer, não. Fiquei só com a fotografia. Eu era professor de música, dava aula de bateria, aí acabou que fiz essa transição totalmente Ó, pós... peraí, por favor, não bate na mesa não. Ah, perdão, desculpa. Mas eu fiz essa transição, né, pra área do audiovisual, né, pós-pandemia, assim, então foi total, assim. Mas é baterista ainda, que eu vi esse Ainda fim de semana lá em São Paulo. acontece ainda, faz uns Abandona às vezes quando a casamentos profissão aí. Faz os dois. Mas você fez, valeu, você fez Carol. faculdade de música? Você fez faculdade de música? Não. Chegou a fazer. Não, eu acabei estudando mesmo com o professor e tal, legal. então Maneiro. toda a didática, assim. Aí acabou que eu fui começando nessa área mesmo, já tocava na igreja e tal, então tinha uma experiência. E dei aula em escola particular, então acabou que... fui De passando- bateria? De bateria. Maneiro. Então acabou que eu fui fazendo essa transição, sempre, né, namorando o audiovisual ali, aí agora foi de vez. Legal. Você sabia que o Richard também era musicista? Sério? Sério, eu também tocava na igreja. Sério? Que isso? Vendi meu saxofone pra comprar a primeira câmera, uma T3. Que doideira. Ainda não vendi minha bateria, não. Dá pra comprar mas aí Eu comprei a T3, aí depois a T5, aí comecei... Na verdade, a T5 eu fiquei por 6 anos, né? Por aí. T5. 13 anos já de Mas, foto. Fica até 7, 8 meses. Não, você foi a transição de equipamento Não, mais rápida que eu vi na vida. época, quando eu Em comecei... menos de 2 anos você saiu de uma Quando eu T6, uma comecei, eu T7 investi muito em para curso. uma RP. Eu fazia muito Muito curso. rápido. Então eu Mas fiz... também ela pegou já a geração. Eu geração, apliquei muito dinheiro em cursos e deixei equipamento para ser o último para, né? Então eu usava muito flash. Rafael lembra, do casamento eu ia com um monte de flash, um monte de luz, porque eu tinha uma câmera que exigia luz. Sim, sim. Então, casamento à noite eu tinha que... Quantos flashes que você tem hoje? Eu tenho 10, porque eu gosto um pouquinho. Eu gosto de flash. Também ele quebra igual tem o muito... É. flash corrigido, quebra não. igual. Eu lembro que aquele flash a bateria. Não, flash mesmo, de tomada. câmera. Não, flash Não, não, TTL, de light. Mas, São Ele 20 é tudo jogos de pilha. emborrachado assim com... Então, quando eu comecei, eu fiz Tá muito limpinho. curso para depois eu começar, né, a comprar câmera. A full frame minha, que eu comprei, quando eu fiz essa parte, que eu vendi as antigas e comprei a full frame, a primeira foi em 2018. Comecei a migrar. Aí já migrei para A sua foi a 6D Mark II, né? Que era a minha. 5D2. A primeira foi a 5D, Foi a 5D. aí depois Mark que veio a II. 6D. Aí depois peguei mais duas 5D2, fiquei com 3. Tá tentando vender um até hoje, né? Já vendi. Vendeu? Caraca, Vendeu? milagre. Eu vendo até Peugeot, cara. Mas, por exemplo, falando sobre troca de equipamento, né? O nosso caso, que nós fomos meio que obrigados, que a gente fazia... No nosso caso, Vamos fazer. fica estranho, né? Diabo. Mas no nosso caso, essa troca de equipamento tão rápido, por exemplo, no caso da Júlia, e também no meu caso, é porque a gente começou a acompanhar Você outros acaba fotógrafos sentindo fazendo a necessidade freelance. de- Não, O que O que tá acontecendo? O que a mídia tá total. pedindo? O que a tendência tá pedindo? Então, Não, para é. atender outras pessoas e colar com algumas pessoas, Mas a gente evolução, precisava evolução evoluir, né, quando na é muito linha de rápida, você equipamento, você entendeu? sente. Sim. Tipo, a Júlia foi num casamento comigo, ela falou assim,
esse é o primeiro casamento que eu tô indo. Aí eu falei, mas o Rafael falou que já tinha experiência. Ele foi meu professor. Aí tá, peguei a câmera, dei na mão dela, falei, se vira aí então. Cara, ela fez foto top. Coisa que tem frila aí antigo que a gente leva às vezes que não rende. Sim. Eu falei, cara, o olhar não tem jeito, quem tem, tem. Não tem jeito. Tem um molho, tem um molho. É a sensibilidade. Falando nessa parte de tá começando, ver ali que precisa de uma câmera melhor, alguma coisa, como é que foi a entrada de vocês no negócio de fotografia? Por exemplo, os primeiros clientes, as dificuldades que vocês tiveram no início, como é que foi esse processo de vocês? Eu realmente não lembro. A dificuldade não teve. Tem Foi tanto fluindo. tempo, né? Foi fluindo que Foi você nem... fluindo, não aqui teve. foi A gente não fluindo, teve assim, é. dificuldade. Foi, caraca, aqui, meu Deus, muito. Não é ruim entrar nesse dificuldade, mercado. Gato. Eu acho que o Rafael tá querendo assim. Como é que começou? Da onde surgiu o interesse em, vou trabalhar com fotografia? As primeiras oportunidades. Como é que Não, surgiu como- o primeiro trabalho de você? Lembra do teu primeiro trabalho que você Não, sentiu? como eu falei, ele já meio que trabalhava nessa área. Aham. Então, assim, querendo ou não, ele já tinha um cliente ou outro. E aí eu fui junto com ele Só nisso. acompanhando, Só dia a dia. acompanhando, entendeu? E aí a gente foi fazendo os ensaios com os nossos amigos, a gente foi divulgando e aí foi aparecendo os clientes. Uma coisa também, por exemplo, como a gente começou a entrar nesse mercado assim também, que nós temos muitos amigos, né? Você ajuda bastante, né? ajuda Você bastante. Vamos tirar o mérito de vocês. Não, vamos tirar o mérito de vocês. tem a galera do centro, tem a galera lá do Perequê, do Frade, então... Ou seja, são muitos eles estão amigos, fotografando, assim, chama ele, entendeu? estão filmando, Universal, chama ele. cara. Não, graças É, a Deus a a gente gente tá é- bem a gente é com bem- Parceria, Não, né? a gente Parceria. tem parceria com muita gente. Tem muito amigo. Então isso ajuda bastante e ajuda a gente a aquilo, querer tem evoluir, espaço, né? entendeu? Pô, hoje, se você vê, você abre o Instagram no sábado, tá todo Tá mundo todo ativo. mundo junto, Todo mundo né? trabalhando. Tá tendo evento na cidade inteira. É. Tá todo mundo fazendo. É um show, é um aniversário, é um casamento. Ninguém fica parado. Sim. Então tem área pra todo mundo. É tanto que aparece evento, às vezes eu jogo a Júlia, jogo o Rafael. E a gente vai A gente sempre tá se a gente ajudando. agarrando, não. se ajudando. E quando não tem, total. tem um estúdio. A pessoa quer fazer um ensaio, às vezes tem isso, sim, né? com Oportunidade de certeza. tempo também, né? Então, Nunca fica a pé. No caso dela, ela foi muito na sua aba, né? E você, como é que foram os primeiros, Aí, na aba, eventos? nada, né? Não, foi aba. na aba, não. Ela subiu andar. Não é Alexandre Pires, não, pô. A minha aba. A aba que eu quis dizer é que assim, Não, você já não. estava na área, ela foi acompanhando. Mas Não, você, sim. eu acho que não teve uma pessoa para Então, poder como eu acompanhar. eu Como é que comecei com alguns amigos, nós meu português tô nervoso, tá? Mas tu começou na igreja a filmar? Não, eu comecei a filmar na igreja. Na igreja, O que acontece? Lá tem essa cultura de você começar a trabalhar lá sim, como eles vão dando voluntário, serviço. Olha, você é bom em quê? ajudando. Violão, sax Então, e tal. lá eu fiz programa de TV, Boa. programa de rádio. A experiência você Não, experiência adquiriu ali. total, Sim, programa sim, ao sim. vivo. E você cria uma autoridade, Então, você até sim. perde aquele medo, né, de começar. Então ajuda muito. Sim, né? sim, sim. E eu me juntei com alguns amigos, a gente começou a gravar bandas, teatro, que a gente se esbarrou Sim, algumas sim. vezes. Então, com isso a gente foi começando a evoluir. Aí, mudamos, aí vamos mudando. Acontece alguma coisa, um ramo diferente, a gente vai começando a fazer. Aí eu me esbarrei questão do casamento. Eu sempre tive medo de entrar nessa área, porque é uma área Na tua bem igreja você nunca tinha complicada. feito um casamento, no Não, caso. O não. primeiro a gente sempre gela. Não, uma área de responsabilidade. É Na verdade, eu sempre responsabilidade. gelo em todos, cara. Não, também, mas Até já hoje, fui cara. Eu acho que dá aquele frio na barriga, não. a responsabilidade. é uma não nem o- responsabilidade gigante. Quem Cara, nunca que- chamou o freela só pra poder ter certeza que não é da merda, né? Não, Nem tava no contrato e leva. É. Porque o cara Tem que alguém me apoiar aí. perde aquele medo que fica ali já tá fazendo. não, e até Já uma fazendo a rola. dica, até uma dica, fotógrafo, filmmaker, seja freela de alguém, pra você pegar perder os esse caminhos. medo e pegar toda a ideia, como malícia, funciona né? a malícia do evento, É. porque se você for fazer um casamento sem experiência, Pode dar Esse problema. lado. pode dar não. muito problema, porque Sim. acontece muita coisa É que você precisa ter o porque feeling. aquilo ali é um sonho, né? Então não dá pra você ir na coragem, cair de paraquedas Não dá. e sozinho. Sozinho não Não, dá. Não, Você e o vai fazer time, né? Eu acho é. também assim, a fotografia é muito time, né? Tipo, se você vai fazer um tipo de trabalho que é de movimento, tipo, uma atividade esportiva, você vai fotografar um futebol,
Você tem que saber o que vai acontecer, você tem que antever o prever, momento pra cara que ele vai chutar naquele momento isso é ali. verdade. Então no casamento então tem muito disso. Cara, vai entrar os padrinhos, vai entrar a florista, vai entrar Sim, a daminha, vai entrar lá, na vem a noiva. hora- E a pessoa às vezes fica ali viajando. Não existe Não um enredo tem- ali, não- né? É, Sim, tem uma história. Quando entra a noiva tá entrando, você tem que fazer a foto dela com o pai entrando feliz da vida ali. Às vezes tem alguém que tá chorando, É. aí você tá fazendo. Mas o noivo tá chorando Também aqui tá- atrás de você. Ele não pode, Não, ele tá não é menos acontecendo importante. muitas coisas. Muita coisa É, acontecendo, tem os então você sozinho com uma convidados, câmera só, é. você não vai fazer foto de tudo. Então você tem que ter Verdade. um ali, pelo menos um a mais ali Um a com mais aí pra você. você poder pegar É, as duas dependendo frentes. do- ali. de como Até as que é o criancinhas casamento. que ficam entediadas lá sentada no banco. Sim, sim, que rende muitas Rende fotos muita bonitas. foto. Né? Que ela tá chorando, outra rindo. Isso é muito legal. Rasgando. Às vezes até pra garantir algumas imagens. Família, criança, sempre tem isso sempre careta. salva. Eu sempre gosto muito é. dessas fotos mais soltas assim. Na né? verdade, a gente geralmente coloca 2 fotógrafos pro evento, aí o cliente fala, mas tem como ir um só para ser mais barato? A pessoa não dá valor àquele segundo fotógrafo que tá ali, mas o segundo fotógrafo é mais importante que o É primeiro. mais importante. Porque é ele que vai registrar todos esses momentos do que tá acontecendo ao redor. O primeiro tá ali, focado na noiva, no noivo, É 50-50. garantindo. Tem alguns na eventos que cerimônia. eu vou com mais um, aí eu boto esse segundo pra fazer. A principal, que é a tradicional, que todo mundo sabe Sim. fazer aquela, e a criativa que eu quero fazer Algo alguma coisa a mais, artístico, né? eu dou uma. Eu fico andando, eu subo lá em cima, a igreja às vezes tem escada, eu vou lá em cima, faço foto, rodo, eu faço tudo. Agora o cara sozinho não consegue, vai ficar falta aquele uma básico. falta, Exato, é. Falta. Às vezes feito Só o bem protocolo. até, mas. Mas perde alguns momentos que são muito importantes. eu gosto muito ali. de foto Esse último mais louca, casamento assim. que eu fiz, pô, tinha a tia da noiva, tava chorando assim, e com o lencinho, aquela coisa. Cara, aquilo aí é um momento, é único. Único. Não vai ter outro casamento, não vai ter de novo ela chorando, então assim, e você não sabe o dia de amanhã, né? Então você poder registrar, capturar esses momentos de criança chorando, pais sensíveis chorando, é Eu único. sempre Então você faço tem foto que. dos Detalhe idosos, eu fico importante, imaginando, vai que detalhe amanhã não tá aqui. importante, geralmente, Capricho, né? Os noivos não viram isso. Vão ver depois na Vão ver foto. Não, o noivo não vê nada. É uma parada que eu vi. Não vê nada. Não sei se você já viu. Uma equipe de vídeo, eles botaram a câmera fixa com o negócio ao vivo, sim, aí a eu noiva vi. ficou com o eu iPad, vi, eu acho, no carro assistindo a É um entrada, momento que a noiva não vai que é uma ver. entrada que ela não vê, é ela verdade. nunca vê. E isso daí Legal, tá sendo né? um diferencial hoje, né? Sim. Pra equipe de vídeo. A noiva tá lá no carro, o cara ele coloca uma câmera fixa. E ela lá dentro A do carro entrada vendo toda, todo mundo. Ela Ela vendo tá tudo que tá assistindo. acontecendo. É, Vamos lançar isso aqui. aí. Isso é Legal, legal, interessante. isso é bom, A gente vai isso é testar no nosso, né, amor? A gente quer fazer a live. Isso é maneiro. Vai fazer a live no O nosso. seu eu vou te convidar, né? Ah, é. Tô ferrado, né? Vai ter quantos fotógrafos no seu casamento? Olha, eu acho que nem de 2. convidado você vai. Inclusive isso de fotógrafo, vocês viram uma postagem de uma noiva recente? O Adson acabando lá atrás. Hein, Richard? Você viu uma postagem de uma noiva recente que ela contratou 4 fotógrafos pro casamento dela, cada um individual, com um estilo diferente. Ela gostava de 4 estilos. Eu não Aham. queria escolher um só, tipo. Eu super faria isso. Não, Sim. ela pegou Ah. um pro making off dela pra ficar o dia inteiro com ela, Boa. com o estilo Outro que pra ela achava cerimônia. legal. Outro pra cerimônia e 2, né, ficou acompanhando a festa. Que cada um tinha um estilo, tinha uma cor, uma edição. E a do Make Off achou ruim, falou: você tem que me contratar pra cerimônia também. E foi pra Foi. cerimônia fazer. Cara, foi muito Que maneiro. maneiro, isso, maneiro. muito Mas foi Palmas pra essa noiva. Eu A super noiva, a faria noiva isso, que ela. porque por exemplo, valorizou. eu gosto muito do estilo vintage, né? E eu tenho uma câmera de filme. Eu falei pro Roberto que eu vou dar a minha câmera na mão do fotógrafo do meu casamento pra ele fazer as fotos pra mim de filme, cara. Porque eu quero ter esse momento registrado na câmera de filme. É legal, o estilo fica muito Vamos maneiro. É bem fazer um diferente, teste com a né? Juliana. Vou tentar reproduzir, mas não é igual, né? Não, Pagando bem todo mundo, a gente vai. A analógica, ela Qualquer é... salgadinho, tá em alta, né? já paga. não, tá. Esse estilo eu gosto também, é muito Analógico maneiro, é né? bonito. Eu A gosto pra analógica é caralho. incrível, não tem... É muito bonito. A gente tenta Estética reproduzir mesmo. hoje, mas Não 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 dá. tem, É. tem como a da inteligência artificial faz, não é a mesma coisa, não vai Não é. ficar. E aí eu tenho Tem a câmera certeza? e eu, mano, Fica, eu vou não usar. funciona? Funciona. Tem uma imagem. Até a Cybershot, né? Fica legalzinho. Eu gosto do estilo da Tá muito em Cybershot. alta agora nessas Tá. câmerazinhas. A gente tá viu hoje, a voltando. Olympus lançou uma câmera retrô, a gente tava devendo agora há pouco isso. É. Mas é como se fosse essas atuais novas. Mas já é só o uma estilo. atual, É, a é, qualidade é, de é, imagem é é, o estilo, mas Fuji, não tem né? a pegada. Aquela pegada retrozinha da Fuji. A gente até comprou uma dessa. No... É, A gente comprou uma câmera que imita a câmera Mas é atual, antiga. né? Só que é o que ela é. Ela é uma câmera com qualidade ruim. É só isso aí. Só bonita. Ela E tá tem a bem estética granulada, tá em da alta câmera lá antiga. fora, só que... Granulado? É, tem um granulado. Mas eu acho Você maneiro o coloca um grão, eu sempre filtro gostei. lá, é legal. A gente É. esperava mais. A gente É, esperava porque é mais, mas... Na Shopee, né?
Não, é de fora, é de fora. Essa foi cara. Essa Foi cara pra mim? É mesmo. Cara, Júlio, agora foi passar mal. pergunta tá aqui Pergunta batendo. Como é que você faz pra captar os seus clientes? Pra captar os clientes? É, Cara, hoje em dia eu creio que a gente trabalha muito com indicação e com a divulgação do Instagram. só a divulgação orgânica, faz É. tráfego pago. Não, a gente trabalha mais com a orgânica, né? Tráfego pago é muito raro a gente fazer. Você? Mesma coisa? Mesma coisa. A gente segue a mesma linha. É porque os dois são É. A gente Não, é porque um é filmmaker, entendeu? Mas... Ele tá Não, excluído do clubinho dos é, O fotógrafos. Bertinho também faz foto, Eu não vem faço não. foto. Faz foto, Pode ele faz chamar. foto. Eu faço vídeo, tá? Todo É, filmmaker é a fotógrafo, e a mas todo diretora fotógrafo é a filmmaker. diretora tá fazendo vídeo. Eu faço Legal. vídeo, É bom faço conhecer vídeo. os dois lados. Sou não filmmaker também. Eu já fui filmmaker, sabia? Então, Fiquei acho que uns 2 anos trabalhando com vídeo, edição, tudo. tá. Passou Isso muita não é raiva vida, e não. desistiu. Isso não é vida não, cara. Sério. Não, é legalzinho. Não é tão legal quanto foto, mas é legalzinho. Não, Eu é gosto, uma- mas eu não tenho coragem de... Filmmaker é um tempo muito dedicado. Ficar É, uma mais semana tempo. escutando a mesma música da cerimônia pra poder editar o vídeo. E de repente Não, chegar e você falar, pô, achar essa a música não tá boa. É, Aí muda, você Você porra, encontrar, muda. Você acha a música que casa, né? Você tem que encontrar a música. É uma sensibilidade Você à vai ter parte, que é uma gravar coisa diferente. com algo em mente, assim, né? É. É, você Eu já acredito que grava o filmmaker, com ele a já história. entra... Eu tava até pensando nisso essa semana, fazendo esse casamento. Falei, cara, será que o filmmaker não coloca um fonezinho de ouvido e vai gravando? Pra, tipo, tentar entrar no espírito com a música que ele quer botar. Acho que é uma boa ideia, né? Você vai dar uma viajada sim, ali, sim. você meio que entra num transe, meu irmão. Você vai, pô, pega lá mexendo no brinco, aí a música, aí de repente você... Porque não adianta você vem- falar, você chega pro cliente, você quer qual música? Às vezes não Nem a casa. música que o cara escolhe não vai casar não com a vai, gente. exatamente, Aconteceu um você não pode. caso, Pô, nós isso- fizemos ensaio, Mata o aí trabalho. eles trouxeram a música, só que Isso que eu ia perguntar. não ia casar. E aí, como é que faz? Aí eu coloquei a música que eu achei que seria melhor. Eles aceitaram, Eles aceitaram e funcionou pô, muito bem. Exatamente. É porque é aquilo, às vezes o cliente quer uma coisa, mas a gente que é profissional sabe o que é melhor. É. Expectativa é Então nem sempre a gente Sim, tem que é. atender o que o cliente quer, a gente tem que explicar pra ele o que é bom e fazer aquilo ali. Você dá as duas opções, às vezes eu faço isso, faço do Sim. jeito que o cliente quer e faço o jeito que eu do quero. meu jeito. E manda as duas fotos. Qual que achou melhor? Aqui eu vendo. Que às vezes ele imagina, mas não é aquilo que vai sair. Acontece muito, né? O cliente, Expectativa, realidade. o cliente imaginar alguma coisa que é impossível de fazer, né? Sim, Então, sim. Você já começou nessa parte de filmmaker, já nessa pegada de highlight que o pessoal faz hoje? Ou você ainda chegou a pegar aquela época antiga de fazer o vídeo full time de tudo que acontecia, Não, com a fala, Não, pra depois jogar alguma eu coisa? já peguei essa fase de highlight. Foi aí que eu né? desisti da minha vida. Ah, por isso, cara. Não, mas ainda tem a Concordo, entrega completa. Era assim, 3 horas na de vídeo pra cerimônia, Ainda né? pedem isso, não? pedem, Ainda pedem, sim. tipo, aniversário de Tem- 15 anos, casamento, o pessoal pede No casamento, uma, sim. uma câmera central ali. Não, a gente acaba filmando mesmo, né? Full time ali. E às vezes o Não, por cliente quer exemplo, isso, a né? cerimônia, por exemplo, a na gente deixa íntegra, uma né? câmera parada E e você vai entrega fazendo os esse material inserts. pra eles. É. Caramba. Com insert. E aí Então vai fazendo tem os inserts. é um filme, né? É um Então filme. tem a outra câmera fazendo. Você vai. Nós dois. Uma câmera ela parada. Mas nos dias de hoje, quanto que roda de memória um negócio desse? Uns 10 GB, 12, 20 por aí. GB? Cara, que loucura. O final Vai. dá 2, assim, mais ou menos. Cara. Dependendo, assim. Não, Aqui, Não, o bruto, esse, o esse bruto, bruto? que fica Nossa, parado isso aí vai lá. dar 100 fácil não quando dá. a câmera de hoje. sei lá, do jeito que a gente grava, a gente lota um cartão de, sei lá, 64. Sim. Dá pra lotar. Pô, de foto eu encho um porque cartão de 5 vídeos é, qualidade. entendeu? qualidade, Não, mas então- eu tô falando dessa sessão, né? Aham. Então dá pra preencher. E o vocês cartão. entregam como hoje? Como é que é a entrega de material? Vocês entregam aí a mídia de um link, entrega a mídia Link. pendrive? Link, Se o download. cliente escolher o se o pendrive, cliente, pendrive também. Ninguém mais pede pendrive, hoje alguns pedem. pediram um ainda. CD semana passada, Pedem, Isso que eu pedem. Aí eu falei, Tem um como mercado assim, que ainda gente? existe, o mercado mais antigo, galera mais... Aí eu expliquei, não, hoje em dia a gente tá trabalhando mais com link, que é uma entrega já de alta qualidade, não tem nem onde ler CD. Aí que a gente aceitou de boa, contratou e fechei. Mas não tem condições. Eu acredito gente. que nessa transição de link com pendrive dá pra... O link e o pendrive ainda dá. Mas dá pra enviar o álbum. Não, eu acho assim, cara. Se, às vezes a gente cobra um valor, Lembrei do risco. que a percepção de Foi mal. a questão assim, de preço. Jogar um preço que é justo, né? Pra gente, pra ter o custo de câmera, de tudo que a gente faz. O cliente, às vezes, ele acha caro. Sim. Então, ele quer ter alguma coisa física. Por mais que a gente entregue um link. Então, eu faço o quê? Eu tenho a case, que eu compro de
de madeira que eu morro no dinheiro. Aquilo Todo é mês. caro, né? aquilo Que é é- caro. tem a de madeira, tem a acrílica, eu compro as duas. Eu tô vendo aquela bolsinha de couro que você mandou. isso. Aquela E eu bolsinha. é muito ofereço bonito. aquilo ali, eu Isso imprimo agrega 15 muito fotos ou valor, 20 legal. fotos, coloco as fotos impressas, coloco o negócio junto, um pendrive, um docinho, boto numa bolsa com um recadinho escrito e faço a entrega. E também coloco um QR Code com link. Legal. Que aí o que acontece? O cliente pode acessar pelo link, pelo celular, se ele não tem o computador, mas tem o pendrive ali com todas as tem algo fotos. Se ele quiser físico fazer ali, um né? álbum futuramente, porque o drive pode dar problema de uma hora para Sim, outra, né? sim, sim. Já aconteceu com o Google aí, da galera Não, perder aquilo. mês passado deu um bug geral no Google Drive. Ficou tudo fora. Tudo fora. Mas assim, não teve, até onde sei, não teve perda de arquivo de nada. Mas nenhum serviço do Google tava funcionando. Ficou, Teve um acho que profissional 1 ou 2 dias inteiros. conhecido meu que ele pagava o Google num combo antigo, que eu sei que fizeram redução, ele perdeu por muita coisa. Alguém comentou sobre isso aí no É. grupo lá. Então eu sempre prefiro fazer a entrega com Não, só para o garantir, pendrive né? e valoriza mais. O cliente, Sim. pô, pega uma case grande assim, tal, que é bonita, de madeira, Mas é pesada. Isso é um valor à parte, assim? Não, eu extra, incluo não. nos- Você inclui no, Em todos no pacote. os eventos eu incluo. Legal. Mas tipo, ensaio não. Ensaio é só link. Coisas mais em conta são só link. Mas Casamento o casamento é bom, é diferencial, legal. é essa case. A gente faz. Interessante. Que os ensaios agora a gente vou começar aquele envelope de couro. É, aquele achei. Roubar a ideia do Richard. Não é roubar ideia, eu acho assim, é a Porque questão nós de vendemos o comercial. pendrive à parte, assim. Que agrega valor, você sobe o preço. preço. Sim, legal. E aí a Acho gente legal. faz o pendrive, né? Com o Pendrive. nome do casal. É, Aí a eu- caixinha Tem um pendrive de madeira aqui, É. tem aquele madeira laser ali. eu mando um recadinho, aí boto um bombom às vezes, eu não gosto. Então, Cheirinho. sempre tem Um um. agrado, né? O cliente merece um agrado, né? Eu fiz um post, acho que catou o ontem, que ele tem ali, ó. todo cliente tem a história dele, cara. A gente tem que, Não, sim. né? Cada evento é o sonho de alguém, cara. Então eu penso assim, se eu quisesse, né, se eu fechar a foto com alguém, eu queria, né, ter aquilo ali. Eu penso como ele, Sim. cliente, na hora de ter as fotos, de receber, não como quando eu tô vendendo. Quando eu tô vendendo, sou eu tô vendendo. Ô Richard, e nessa questão da venda, da entrega, tudo, hoje eu tenho tido um declínio muito grande com álbum. Por mais que eu tente oferecer, às vezes faz um valorzinho um pouquinho mais acessível, ainda assim o cliente não quer o físico. Meu trabalho ele é mais voltado para ensaios. Mesmo quando eu faço evento, é um evento ou outro, mas ainda assim a pessoa não quer o físico. Como é que você faz essa conversão? Porque eu sei que você entrega muito álbum. É Como é gatilho que é? mental, né? Você tem que fazer o cliente sentir que ele tem o risco de Perder não os ter aquelas arquivos. fotos. Aí, eu vou criar um curso aí ensinando. Legal. Vai trabalhando Entregou aqui, cara. Entregou aqui. Não, aproveitando. Fala pra cara, todo tudo mundo é aí, na conversando, venda, é né? você Faz explicando aquilo ali tem A risco, importância, cara. né? A gente trabalha, tipo HD eu já tive perca, mas HD é antigo, já, de muita foto que já tinha sido entregue. A HD tava ficando em casa lá numa gaveta. Eu fui ligar ele, não funcionava pegava, mais. não gira, 2 teras. umidade, já. Então, às vezes você acha, o pendrive tá lá dentro, tá guardado. Tá no guarda-roupa. Pode dar É pior ainda. Tá com os Aí quando copinhos. bota, queimou. Mas, Já teve cliente que voltou depois de 5 anos, 4 anos. Fui botar o pendrive, não funcionou. Funciona. E hoje estão mudando tudo para USB-C, né? Não, pior aí ainda. teve um que foi botar na televisão de casa, a televisão estragou o pendrive, Ai. sumiu as fotos. Mas aproveitando para fazer uma pergunta para vocês. Vocês entregam com validade o link, alguma coisa assim? O meu tem. É um Tem? ano meu. Eu dou eu dou um ano, mantém um ano lá. A cada virada de ano, eu aviso a pessoa, ó, já baixou as fotos? A gente vai você fazer a avisa, remoção. né? Isso. Toda virada de ano eu faço um aviso geral para todo Mas mundo. eu mantenho o arquivo em pra HD. poder fazer. Aham. Sempre. Sim. Mas ainda tem esse risco do HD, cara, né, Diana? Sim. Esse risco do HD Esse- é Mas iminente. o backup finalizado, eu tenho em 2 lugares ele. Eu tenho um HD de 4 teras, que eu deixo todos os finalizados. Inclusive tá quase lotando, vou precisar comprar outro para suprir, né? Só que eu tenho uma cópia desses HDs finalizados na nuvem também. Não tenho, eu tenho os dois. Eu pago um drive para ter no backup. É tipo o backup do backup. E você guarda o bruto? Ou... Não, bruto não. Não, só... O bruto eu entreguei. Passou o prazo do contrato, o bruto eu apago todo, que o prazo do contrato do bruto são 90 dias. Aham. Apago e deixo só o finalizado. Já eu só pago com 2 anos, que é a lei. 2 anos. Existe uma lei. Não, a lei O é bruto? pro finalizado. É. O bruto não. E pode Pô, mas o o cliente, bruto pesa eu queria muito, foto cara. tal, você não consegue achar, com 2 anos eu pago.
Então, mas aí eu guardo o JPEG. O JPEG eu guardo de cada tudo. faz um meio. A foto Ah, tem. sim, beleza. O bruto JPEG. O bruto já eu JPEG. guardo em Sim, RAW, o bruto Beleza. RAW não. Garra em RAW, pô, não vai ter Não. espaço na vida, na terra. Que Eu não vai- tenho vai- 300 Bruto já tá- HDs lá em casa, quase. O bruto JPEG eu guardo até dos ensaios. Às vezes o ensaio Sim, sim. eu faço lá 300, 400 fotos e a pessoa fez aquela compra de 20, 30 Não dá um fotos. giga às vezes, cara. Eu tenho uma cômoda. Dá, um de ensaio, as gavetas sério, é só dá uns HD. 15, 20 gigas? Não, digo, se você tirar o bruto, não dá 1 giga. Dá, pô. Os arquivos da minha câmera No hoje... ensaio, Pô, Dá 3, 4 GB. Dá 3, 4 gigas. no normal JPEG. 15 mega cada foto, que é o quê? Não, cara. Não, mas o Richard muito metralha, né? foto. Ele ativa um modo metralhadora na câmera dele. Cara, eu fui fazer um batizado esse final de semana. A gente, tipo, um stories dele, né? Que ele tava metralhando o ensaio. A mulher tava assim, ó. Hoje, a mulher nem mudou de você. Não, porque a expressão muda, Pode cara. esportiva. Eu sou muito enjoado, então às vezes a pessoa muda de Um detalhezinho. Né? expressão, né, olhar, sorriso, eu vou olhando foto por foto, aí eu escolho a Não, que mas eu acho legal. que esse story foi muito específico. A mulher, ela realmente tava parada. Você Não, eu sentou sento o dedo, é dedo nervoso, é o apelido Ó, a gente dela. tá sempre de olho neles, ó. Prendeu. Não, aí eu fiz um batizado esse final de tudo. semana, aí eu falei assim, pô, vou economizar o obturador, né? Hoje em dia tem essa vantagem, né? O obturador eletrônico. Aí eu botei Ele eletrônico. não tem contador. Aí eu falei, Só pô, vai. é de dia, tá claro, Não tem não mais preciso isso, de né? Tá bom, flash. não desgasta. Vou botar no obturador eletrônico, só que eu esqueci de mudar a sequência ali, de botar ela um pouco lenta. E tava no Ultra, que é aquele HDzinho lá, Sim. que faz rajadão. Só que quando é o eletrônico, é muita foto, parece um vídeo. Caramba. Aí eu tô com um cartão que eu comprei agora, que é top, e o cartão começou a bugar, pô. Dava buzz, aí eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa, esse cartão tá com problema. Aí fiz o batizado todo. Quando eu cheguei em casa que eu Você abri, botou eu enchi um 50 cartão de 128 GB. Caramba. Aí, Num batizado. aí eu olhei na Padre. sequência, tinha quase Pergunta de 150 quanto fotos de cada momento. Aí eu falei, 10 minutos. miserável do Rafael, por que ele foi me dar essa dica? Enchi um cartão de 128 GB. Pra mim fazer a prévia do batizado foi quase as 4 horas. Pra mim Vou te ficar apresentar o olhando. Aftershot. Não, eu prefiro fazer então no dá um manual. aftershot, Eu sou- ideal. nessa parte eu sou Eu mais também sou antigo. mais antigo. Eu não gosto de A minha tecnologia. coluna agradece. Nessa parte eu não gosto. Eu prefiro olhar o casamento Quando inteiro, levanta- sentir o momento, fazer o ritual que eu faço lá pra poder fazer a prévia. Acende Como é uma o ritual? vela. Quanto ritual Não, eu aí? fico no meu quarto, fechadinho, apago a luz toda, ligo a luzinha e tal, fico no meu ambiente, escutando a musiquinha e eu faço a prévia ali. Legal. Você achei que veio editando foto aqui hoje. Sentou no notebookzinho, pá, que não sei o que. Essa luz tá me incomodando. Aí foi lá, apagou a luz lá de baixo. Eu apago tudo. Aí essa aqui tá me incomodando. Aí Legal, foi lá, apagou a luz É, porque daqui. você tem uma visualização melhor, né? Assim. Aí depois foi a TV. Aí ficou só ele, um breu aqui e eu ali no O cantinho. olho fazendo- humano ele é atraído, né, pela luz. É. Então, pô, eu tô com uma tela aqui, que a luminosidade já foi configurada pra 68, né, Rafa? Configurou ali, já não tava. Aí, pô, Mais coloca escuro. um LED daquele ali aceso atrás. Eu vou ficar olhando Tá, pro LED eu direciono. e eu vou. Tipo, já tá meio amarelado. Uhum. Eu vou pegar aquela referência que tá meio amarelado, a foto no final vai sair muito mais quente. Isso é o que eu aprendi nos cursos que eu já fiz da vida aí. Então eu evito. Eu apago o quarto todo, tem ambiente ali, fico de boa e edito com calma ali. Maneiro. Falando em curso, Interessante. quando a gente vai começando a estudar fotografia, a gente vai pegando referência de um, referência de outro. E vocês, quando começaram, tiveram alguma referência fotográfica que vocês falam assim, caraca, eu adoro o estilo dessa pessoa aqui? Pode ser tanto de internet, quanto aqui local mesmo, próximo de vocês, e vocês viram que, pô, esse tipo de trabalho aqui é o que eu gosto, essa pessoa que eu quero pegar as referências? No começo não, agora acho que sim, né? Que a gente tem trabalhado mais com a galera que a gente criando uma intimidade aí, a gente vê e fala, caraca, a fotografia dessa pessoa é top. Um dia eu quero chegar nesse nível. Mas no começo não, pelo menos eu, né? Eu nunca tive referência não, assim, de só fazer o que me dava na telha mesmo. Você. Eu tenho, graças a Deus, a gente circula em alguns meios, assim, que o pessoal é muito bom. Então a gente vai pegando um pouquinho de cada, assim, como referência mesmo. Pô, isso aqui é legal, essa pessoa faz. Isso aqui é interessante, que outra pessoa faz. Mas nenhum nome específico, assim, né? Eu prefiro não... Isso é muita parceria, aí não pode falar. Não dá. gente, eu tô Quem é seu melhor amigo, né? Quem é seu melhor Não, amigo? temos Gente vários. famosa, gente... Não, gente no famosa. nível, Não, nível mais Mas de agora- ensaio, Brasil, de nível ensaio eu Não, sempre falei Instagram. muito pro Roberto, né? Eu gostava muito do Luiz Internacional. Class.
Ele era uma das minhas referências de ensaio, assim. Mas só de ensaio. De Ele questão Tem a de- ver com o seu trabalho atual? Tipo, o estilo é parecido ou é aquele que você gosta, mas não aplica? Não segue. né? Não, eu gosto, mas não aplico. Eu acho que é o que acontece com a maioria, né? É. Eu vejo umas Eu fotos e falo assim, gosto. caraca, eu me vejo fazendo uma foto dessa. Mas na hora da prática eu faço o meu estilo. É porque eu sempre gostei mais do editorial. Eu gosto da parte voltada à moda. Então, assim, minha referência sempre foi Vogue, essa galera, tipo assim, as revistas, E alta hoje costura. as Inclusive, loivas tá você- muito em alta. É. Essa Você tendência. teve uma experiência em São Paulo, não teve? Tive. Como é que foi? Conta pra gente. Então, lá a gente fez foi um editorial, foi até pra uma amiga minha, que é gringa e tal. E a gente foi pra um estúdio mal conhecido lá em São O pessoal Paulo. só falando inglês, ó. Eu sou professora, né? A gente foi pra um estúdio muito conhecido lá em São Paulo e tinha um fotógrafo lá, né, que faz foto pra Burberry, né, essa alta costura. E aí foi uma experiência muito legal, assim, tipo, o conhecimento dele, a alta costura que ele estuda, né, é uma foto mais simples, mas tem um editorial. Então são fotos mais diferentes, são poses diferentes, foi até que a gente tentou reproduzir no estúdio. Aquelas coisas das mulheres toda torta. Não, já tem um cara na internet que ele bombou um francês fazendo isso, vocês já viram? É um carequinha, ele parece o Paulinho Serra. Ele vai andando assim, de repente ele para e faz as fotos, aí aparece a marca, Vogue. Aham. Aí depois ele faz outra porra, tem uma dele dentro do banheiro, sentado, aí ele... Burberry. Então assim, ele não viu essa cara ainda não? Vou ver se Você eu tá te mando. por favor. Isso ficou bom. E ele bombou, ele tá Me com inspirei. 2, 3 milhões de seguidores. E essa tendência é uma parada muito maneira, assim. Sim. Todo mundo tenta reproduzir, mas não é fácil. Parece que é Não, fácil. parece, Quando mas você não joga é. pro estúdio, você vê que o modelo tem que saber fazer, Sim. você tem que saber o que fazer, como dirigir. Então, assim, é difícil demais fazer uma parada dessa. Thiago, aproveitando esse gancho seu, a gente tem dois tipos de clientes, né? Digamos. Tem aquela que é modelo mais profissional, que a pessoa chega na sua frente e faz aquelas poses Você não todas. tem que falar nada, né? Isso. E tem o tipo de cliente que é a maioria, pelo menos no meu caso, que é uma pessoa comum. Que às vezes chega pra você e fala, eu nunca fiz foto na vida. Como é que você lida com um cliente que chega pra você e fala assim, nunca fotografei, me ajuda? Você tá falando comigo ou com o Thiago? Tô falando com você. Não, é porque você A tá minha lembrando, você falou entrevistada é Thiago, tá? Aproveitei o gancho dele. tá. Você tem uma pegada de moda. Ah. E você pegou uma cliente que não entende de nada, mas ela te contratou porque gostou do seu estilo. Como é que você lida com essa cliente, questão de direção? Então, a gente tenta sempre quebrar o gelo no começo, né? Vai tentando ele conhecer, conversar. Faz Eu o sou muito ha-ha. idiota, então eu faço muita piada. Né? O Funciona hahaha assim. é clássico. Funciona Então, muito. a gente sempre, como sempre vai eu e ele, né? A gente sempre tenta dar essa descontraída. De começo. Então tem um quebra-gelo. Isso, o quebra-gelo. E aí, o que eu faço? A gente leva muita referência pra pessoa olhar e tentar reproduzir. Entendeu? Aí eu sempre pergunto, qual é o estilo de foto que você quer? Mais ou menos o que você gostaria. Troca muita referência assim antes do ensaio? Depende da cliente. Tem cliente que sim, tem cliente que não. Mas a gente sempre leva as referências, né? Pra poder, tipo assim, ó, vai ser assim. Ou quando é um casal, a gente faz as poses. Ó, essa aqui é a pose. Faz assim, tenta reproduzir desse jeito. Gente, O que ri. facilita muito, né, numa situação de casal, porque às vezes a gente tem que fazer com o noivo. Você não vai fazer com a noiva ali no pré-wed. Aí você vai lá no cara e segura o cara. Não, você bota a mão na nuca. Então com vocês dois fica bem mais fácil, né? Sim. Vocês Geralmente fazem vai exatamente. arrumar fantasma aqui. Faz a pose assim. Pô, eu já pulei em colo de noivo. Ih, meu irmão, já tá maluco. Eu sempre desconfiei de você. É. E tem algum estilo preferido entre, sei lá, casal, individual, debutante, infantil? Casal. Acho que eu tenho gostado mais de casal e feminino. Parte do pré-wed, Compor parte mais do fácil, ensaio. né? Casal é muito mais simples de compor, né? Pô, mas um complemento Acho que fica mais à sua bonito. pergunta, e o legal é que no final, né, do ensaio, o pessoal tá todo solto assim, Tá. e a melhor parte é o final. Exatamente. É, você vê que as funciona. melhores fotos vão ficando do É, meio pro- ali. pro fim, diante. assim. Como a gente também trabalha muito com vídeo, pro vídeo, a gente sempre fala, né? Quando eu tô fazendo foto e vídeo, ou a gente tá só no vídeo. Gente, tenta sempre ser mais solto. Descontraído, Espontâneo. Por quê? Pro vídeo não dá pra fazer pose, né? É o movimento ali do que tá A gente tem que acontecendo. fazer piadinha, tem que virar um palhaço ali. Tem um palhaço pra ficar poder mais... rir. Eu sempre falo também que, Brincar. gente, vai fazer um sorriso. Mas o sorriso tem que finalizar.
Não é algo seco, assim, né? Aquele sorriso travado. Não, tem que... Como o Rafael falou, quando você Sim. trabalha com um modelo profissional, É outra coisa. é outra coisa. É. Agora, você lida com seres humanos normais, Mas, você tem que É tentar igual quando eu quebrar falo, os... faz o ha-ha-ha, que aí no finalzinho fica mais solto, você segura aquela... sim. Ela Na parte. filmagem você deve perceber isso, né? No começo a pessoa tá mais ali, travada, retraída, e no final tá... ela Pô, tá todo mundo solta. se abraçando, É já isso aí. pulando e fazendo os A gente tem que ser dois, meio que um diretor nessa área, né? né? Porque querendo ou não, a gente tá num local, tá o cliente lá e te fala assim, e agora, o que eu faço? Não adianta você o começo chegar- é sempre tenso. Não adianta você chegar assim, faz a sempre pose tem assim, aquele- faz a pose assado. Não. No meu ponto de vista, tem todo o desenvolvimento. Faz a pessoa andar para um lado, faz a pessoa para o outro, faz uma pose aqui, vai lá atrás, volta, anda para cá. Pelo menos, Você tem que ver até onde o casal também quer. Tá tipo assim, tem a água ali, tem a praia. Será que eles entram na. Tem Ah, casal que é mais Você travado. tá disposto tem mesmo a dar tudo pela foto? Eu pelo tenho uma vídeo? técnica Entendeu? pra saber o nível do casal, pelo menos. Ali. Eu chego pro cara e falo assim, bota a mão na cintura, aí puxa. Do jeito que ele puxa ali, eu já vejo, esse eu posso mandar botar a mão na bunda. É verdade. Já eu mando. É, porque... É, Já chego assim, verdade. hoje é dia de você entrar na água. Aí o cara. Se precisar, eu entro. Eu já sei que eu tenho a liberdade de fazer. Não, eu sempre pergunto, gente, vocês ligam de se molhar, de se sujar? É. Mas essa parte a gente deixa mais pro final, né? Pra poder... Eu acho que é comum, Cabelo e que maquiagem é fácil, né? todo mundo é a favor de que os casais entrem na água, né? A Sim. foto fica muito mais Mas maneira. aqui em né? Angra, pô, lindo Isso é demais. muito bom, eu também gosto. Mas acho que são dois momentos muito tensos, né? O começo e o final. O começo você fica... E aí, Como tudo que bem? vai? E o final prazer. também, já No fiz final você tudo. fica, E aí? Acabou, acabou. Obrigada. Beijo. Eu já pergunto, Como vocês querem encerra? alguma coisa, né? Vocês querem alguma coisa a mais? Alguma pose que vocês específico, têm em mente? Aí o casal sempre fala, eu quero só mais uma. Aí pum, faz ali. Final de evento é a mesma coisa. Eu sempre falo pro Roberto, pra mim a parte mais difícil do evento é dar tchau. sério? Eu não sei, eu não... É ruim. Eu tava Essa vendo, parte, eu tava vendo consigo. acompanhando esses dias também. Ele é do Rio, eu acho. Ele fala que ele cobra 15 mil o evento dele. 15 mil há 15 anos, é casamento. O valor Tudo dele igual, fica assim. 15 mil. né? Só que ele pega do começo ao final. Ele não tem horário. A gente aqui geralmente Estabelece, em Angra, né? 5 horas de festa, Sim. mais o making off e tal. Ele não, ele pega do making off, ele fica até acabar a festa. É todo mundo embora, né? Acabou. Aí eu vi as fotos do cara, é muito maneiro mesmo. É a hora que o pessoal fica bêbado, que cai. Aí tem um que tá caído lá embaixo no sofá. Meio que se beber num case, sei o né? quê. Aquelas fotos de beber num case. Ele meio que documenta o casamento inteiro, o que aconteceu, além, né? É uma parada além do Além que do todo mundo padrão. entrega. Além do padrão. protocolo. Não sei se acontece com vocês, por exemplo, lá tem a festa rolando ali, aí no final já deu nosso horário, mas quando a gente vai embora assim, olha assim. Você vê o momento. Caramba! Aí inflama, parece que inflama. Tipo, cara. teve um que eu fiz, Vamos que voltar. era 5 horas só. Não, você quer voltar, mas sabe, pô, meu corpo não Aí, agradece. Acho que o Watson foi comigo até nesse casamento. A gente ficou até 4 e pouca da manhã. Era pra acabar às 11. Que isso. Aí ficamos até 4 e pouca. Aí esses dias eu tava olhando as fotos, porque eu fiz o álbum lá. Cara, ficou esse estilo. Tinha gente no sofá assim, desmaiado. Mas você sempre Tinha pegou uns gente caindo. casamentos meio doidos assim, cara. É, mas não é doido, cara. Eu acho Não, que que é eu digo maneiro. assim, é tem, uma pegada mais tem um descontraída, negócio ali pra acontece você demais, fazer, não é é. ficando parado. Quando tá parado, eu acho que eu fico... Sim. É mais Me chato. cansa, É. me cansa Isso, mais. verdade. Quando o casamento, a gente então o evento quer é o melhor, parado, a gente quer cansa muito, capturar isso, né? Aí eu olhando as Cansa fotos, eu muito. comecei a rir em casa, pô. Eu olhando no sofá, assim, que tinha um lounge. Aí tinha um caído no sofá, o outro caído no outro, um caído no chão. Aí tá a noiva lá com as pernas pro alto. E tá a pista bombando. E as fotos meio que voltam aquele dia. Sim. Fiquei olhando as fotos que eu fiz, eu vi aquele espaço, aquele ambiente. Vai voltar na memória ali na. Aí você imagina eles vendo aquilo tudo, que às vezes o noivo nem viu. Nem viu, nem tinha lembra. gente caído lá O dentro cara da caído dele. não lembra que ele caiu. Caralho, E esse estilo eu tava olhando, cara, é muito maneiro. É um estilo pra gente começar a botar, né? A pensar, Tem um full time colocar. ali que é Interessante, sem horário. né? Eu tenho esse combo aqui, se você quiser, a gente acompanha. Até o último convidado. algo eu achei interessante, muito até maneiro. fechar o Mas rendeu buffet, muita Tá foto. vendo, assim. Não, até fechar o buffet, não, porque o buffet acabou. Eles aquele param de buffet servir, aberto, às vezes o serve DJ café. vai mais 4 horas. Tem isso. E tá Porque geralmente rolando um lá. casamento é de 400 fotos a 500, numa faixa assim, pelo menos os que eu faço. E esse rendeu mais de umas 1.500 fotos. Pra você ver
Você estendeu mais 4 horas ali, né? Então, Mas Eu fui o dobro. Mas o Só por evento, 10 quando horas. ele tá mais agitado, ele naturalmente já rende mais fotos. E é menos cansativo. Como Menos você tá cansativo. falando, eu chego em casa de um evento agitado muito mais de boa do que um evento que eu fiquei lá parado. Às vezes o pessoal Sim. sentou, tá Cansado. lá, Festa infantil, não tá festa acontecendo infantil, nada. Você força pra tentar extrair algo daquele momento. E já ali, não tem né? mais Mas você fica tenso, porque É. você sabe que você não tá produzindo um bom material e você começa a querer buscar alguma coisa e não vem, isso. não vem. Por isso que assim, eu faço festa infantil. Aham. Quando tem animador de festa, pô, pra mim é ótimo, Sim. porque o animador de festa, ele pega as crianças já faz o escambau ali durante 2 horas. Aham. Então assim, o trabalho rende. Isso é Mas verdade. quando não tem animador, são as crianças correndo aleatoriamente. Pode contratar o pacote com 2 Você fica horas de muito foto que já tá perdido, bom. cara. É verdade. Você fica muito perdido. O infantil com 2 horas pra uma festa sem animador, já Super é tranquilo, suficiente, você é. faz muita foto e vai embora. Porque não tem Agora, mais o que fazer. com o animador, Pô, que vai tocar até o as final, festeiras, até velho. o final. Alô, tio Gil, um abraço. Alô, tio Gil. A galera do Tio Gil é maneiro. Pô, legal. São equipe Pô, muito Propaganda, boa. propaganda. Eu Propaganda, faço infantil, propaganda. mas não faço Bota anúncio, no não nome do posto tio foto. Gil. A gente também, a gente também. É, porque não é o meu foco. Sim. Mas tem cliente antigo que quer, eu quero. Aí eu faço. Sim. A gente Mas também, não- a gente é. faz infantil só assim, pra quando a galera Aí eu sabe. tenho uns combos de 2 faz horas, de 3 horas, de 4 horas. Que eu já acho que 5 horas é muito tempo e Sim. nunca aí. rende. É, o Só- nosso máximo é 4 horas. Né? Porque cansa pra gente, cansa a criança. É, A criança já tá ali estressada às vezes, que é muita gente e isso tal. é verdade. Então eu sempre falo, gente, com 2 horas já tá excelente. Não quero também, vou te vender 5 horas só pra ganhar o dinheiro e Sim. ficar de boa. Bertinho, queria agradecer a presença de vocês. Esse foi o nosso primeiro podcast. Acho que a gente se divertiu, trocou um papo Sim, aqui uma muito. honra Um papo solto, descontraído. Eu queria que você deixasse as redes sociais de vocês para poder a galera saber como é que encontra, como é que conhece o trabalho. Então, por favor, comecem. @Creation Media. Só letra. Soleta Não pro sabe- povo. Deixa seu WhatsApp. Creation, Deixa- @Creation, CREATION. Mídia. Mídia. E deixa seu WhatsApp aí também, para vocês, o de trabalho. Nossa, Posso divulgar meu orçamentos. número? Olha. Bota no Robertinho. Bota o meu aí. Não, vocês vão escrever isso depois? Eu vou ter que Depois falar escreve, assim. depois joga lá. Pode Ele falar, fala e solta joga, pra depois você. escreve. É 24 998 426640. Então, gente, ó, procure eles aí no Instagram, WhatsApp, faça o orçamento, o estilo deles tá magnífico. Já vai o ensaio, já vai o vídeo, é tudo incluso, qualquer 50 mil reais paga. Isso aí. Barato. Tá barato. Barato. Parcela. Parcela. Gente, Muito obrigado. Gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Igualmente. Foi top. É um prazer mesmo conversar. como a gente falou, a gente não sabe encerrar, né? É, a gente não sabe encerrar isso aí. Não, já tá bom pra vocês? Se quiser Eu acho falar que não mais, deu polêmico o suficiente pra segurar Eu ninguém, acho que a não. gente pode Eu voltar aqui. acho Vamos que- falar aqui sobre a precificação. Como é que tá o mercado? precificação. O próximo, então, vai ser sobre precificação. Ótimo, né, Gabu? Acompanhe o próximo episódio, No próximo gente. episódio vai ser Até que polêmico. foi hein? tranquilo, poxa. Acabou. Não Beleza? teve nada polêmico. Fechou? Não teve a polêmica, né? Vocês querem... Gente, eu já finalizei 3 vezes o vídeo, então, gente, segue a gente, Café se com inscreve, Café com Foto, não sei se vai ser esse nome, eu não concordei ainda. Já dá um like É a aqui, transição, já meu. se inscreve no canal, toca no Caraca, sininho vai para conhecer transição os do próximos cartão. conteúdos e Comecei a rir. valeu!